Fala galera do canal Macrobike Oficial, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos fazendo um vídeo diferenciado, estou aqui com o professor Anderson Sampaio. Tudo bom, Anderson? Tudo bem. Seja bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre necrópsia. Se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos, são vídeos todos os dias. Compartilhe esse vídeo e sigam em nossas plataformas sociais no Instagram e no Facebook. Olá, eu sou o professor Anderson Sampaio, sou técnico em necrópsia e traumatologia. Já atuo mais de 10 anos na área, SVO e ML. Tenho minha função como necropsista e traumatologia dentro do Instituto Médico Legal. Então hoje vamos falar aqui acerca do que abrange a necrópsia e como que é a necrópsia no dia a dia. Vamos aqui a algumas perguntas, algumas curiosidades sobre necrópsia. Então você que está nos assistindo aí, tem interesse em fazer necrópsia, ingressar nessa área? Esse vídeo eu acho que vai ajudar muito você a tirar todas as dúvidas que tem acerca do curso necrópsia em si. Em primeiro lugar, o que é necrópsia? A necrópsia é uma técnica que já vem de muitos anos atrás, né, onde é feito os análises clínico externo e internamente, né, desde as partes traumáticas e desde as partes mortes não aparentes ou moléstias não definidas. Então é uma técnica que abrange a necrópsia, que vai desde a evisceração até as partes dos órgãos que são lesionados ou traumáticos. Tem alguma diferença entre um necropsista e um auxiliar de necrópsia ou não? Não, o auxiliar é o técnico de necrópsia, ele tem a mesma função, que é estar auxiliando o médico legista na sala de necrópsia, mas alguns estados, né, como a bancada aqui em São Paulo da VUNESP, ela abre como auxiliar de necrópsia ou atendente de necrotério. Tem alguns lugares do interior que abre como técnico em necrópsia. Então o auxiliar técnico, ele tem essa mesma função, né, de estar ajudando o médico legista e desde a evisceração de cada peça ali para ser estudada até o fechamento do corpo, higienização, lavou e liberar o corpo. Para um auxiliar de necrópsia, qual a oportunidade que ele tem no mercado de trabalho hoje? Onde ele pode trabalhar? O auxiliar de necrópsia, ele tem tem duas opções: ou ele prestar concurso para a Polícia Civil, né, que abre de ano em ano, às vezes de 2 em 2 anos, ou ele ir para a verificação de óbito. Aqui em São Paulo nós temos o Instituto Médico Legal, que é lá nas clínicas, e temos o SVOC, que é o Serviço de Verificação de Óbito da capital. Os dois são concursados, né? Tirando o ML e o SVO, tem alguns hospitais, né, particulares, alguns são gerenciados pelo Estado, que eles contratam para o necrotério, auxiliares de necrópsia. Dentro desse curso de necrópsia, o que os alunos eles vão aprender na grade do curso? O curso de necrópsia, ele começa, né, ele se inicia da parte de anatomia, né, conhecimentos em ossos, conhecimentos na parte de anatomia, de filosofia, de citologia, patologia, e ele vai estudando toda a parte anatômica. Depois vem para partes de evisceração de cada órgão, né, quais são os tipos de corte, e por fim ele vai ter o conhecimento aí, o que são portaria, como que agrega, como que se recebe, como que se libera o corpo. Então esse aí é uma grade mais básica que ele tem no curso. É a parte teórica interna e depois a parte prática, no caso. Porque o curso de auxiliar de necrópsia, ele abrange tanto a parte de anatomia, citologia, patologia, conhecimento de cada órgão, quais são as suas funções, como que eles trabalham, e depois vem a parte que nós chamamos de traumatologia, né? Isso entra na parte forense. Então a traumatologia, ela vai dizer o que levou aquele órgão a ser traumático, por que aquele órgão parou, o que levou, o que resultou ele a entrar em óbito. Existem diferenças de corpos que chegam até vocês, no caso, né? Então, por exemplo,
Tem pessoas ali com mortes expostas, né? Fraturas expostas, e outras não. Aí tem essas diferenças. Quando um corpo ele chega lá, um acidente de moto, por exemplo, em alta velocidade, ou facadas, vários tiros, o que é feito lá no... O que o auxiliar de necrópsia ele consegue fazer nesses corpos em estados críticos? Então, assim, tudo vai se iniciar na cena do crime, né? Então, se foi uma morte violenta por arma branca, né, ou por projetos de arma de fogo, é feita uma perícia no local do crime, né, onde os peritos, junto com os auxiliares de papiloscopia, vão estar no local. Depois dali, o corpo é retirado e é levado para o Instituto Médico Legal. Nesse caso, o auxiliar de necrópsia, que só estará lá para retirar o corpo, ou não? Ele chega lá e acompanha a perícia? Não, o auxiliar de necrópsia, quando ele é empossado, né, na Polícia Civil, ele tem alguns lugares que ele pode estar iniciando. Porém, tem alguns que não tem como estar, né, lidando ali com o corpo ali em estado de putrefação, morte de criança. Então ele acha por bem não ficar diretamente com o corpo, então ele fica na parte externa, que é chamado de rabecão. A perícia, para saber se foi assassinato, se foi alguma coisa, o auxiliar de necrópsia ele acompanha também isso daí, ou ele só chega para fazer o recolhe? Então, aí vai de cada demanda, de cada lugar, né? Então, de repente, houve um homicídio aqui em São Paulo, aí o ML competente, tipo Arthur Alvim, então a cena foi aqui em Guaianazes. Então, o que acontece? O próprio perito vai vir com papiloscopia, fazer toda a parte da perícia, e depois o recolhe vem logo na sequência. Pode ocasionar do recolhe estar vindo de um hospital ou de um outro local e coincidência e acabar aí. Mas geralmente eles vêm praticamente junto para se fazer o recolhe. Aí fez o recolhe desse corpo e qual que é o procedimento? Então, aí leva para o Instituto Médico Legal. Se ele foi alvejado por arma branca, então nós vamos ter que eviscerar ele e entender o que levou ele a entrar em óbito. Foi uma hemorragia que ele teve, foi um corte no femoral ou na subclávia, ou a arma de fogo, né, seja, a entrada de orifício do projétil, né, foi o que resultou na morte traumática, que perfurou um pulmão, perfurou o coração e resultou ali na morte dele. Então o que nós fazemos? Nós recolhemos todos esses projéteis, tudo que foi recolhido na cena do crime e é mandado para o IC, né, lá no Instituto de Criminalística, lá no Butantã. Então lá já é um outro departamento que vai estudar esse caso aí. Então quando chega, como você falou, acidente de moto, aí de repente ele tá com a sua face, né, está dilacerada ou está esmagada, então isso aí já não há mais o que fazer muita coisa, né? Então geralmente aí a família, muitos nem querem fazer o reconhecimento, faz por tatuagem, relógio, correntinha, entendeu? Faz por esses tipos de identificação do corpo aí. Nesse caso, então, uma outra parte da necrópsia que entra tanatopraxia e necromaquiagem. Depois que faz o levantamento do diagnóstico do necropsista, aí ele passa para o setor de tanato. Como que funciona essa parte da tanatopraxia e a necromaquiagem? Então, funciona assim, quando o corpo está no ML, no SVO, né, geralmente no estado que o corpo chegou, de putrefação, ou ele teve partes da face que foi comprometida, então cabe, né, a família ou o agente funerário, né, indicar, seria melhor, né, para que vocês viessem ter mais um tempo de velório com esse ente querido, fazer um procedimento de tanatoplaxia, né, ou reconstrução facial. Então vai fazer uma reconstrução e vai fazer uma necromaquiagem para tentar amenizar o sofrimento ali da família. Para poder ter então um velório mais vistoso. Mais vistoso, né? Entendi. Entendeu? Agora na parte do auxiliar de necrópsia, algumas situações acontecem lá, né? Por exemplo,
o paciente deu entrada no pronto-socorro com suspeita de asma. Então ele ficou internado e aí aquela asma, ela passou a ser uma asma aguda, depois ela virou uma enfisema, virou uma pneumonia e resultou na causa da morte. Então o médico que assistiu esse paciente no hospital, ele vai atestar como moléstia não definida, que ele não consegue definir a causa da morte. Então ele tem duas opções, mandar para o SVO ou mandar para o Instituto Médico Legal. Então ali nós vamos fazer a abertura, né, de toda a cavidade torácica em cima do laudo que o médico prescreveu, para nós entender o que resultou nessa causa da morte. Se ele teve uma embolia, se ele teve um trombo, se ele teve uma enfisema pulmonar, porque o pulmão trabalha com o coração. Teve um infarto do miocárdio, teve uma aterosclerose. Então isso aí é uma outra parte que o auxiliar de necrópsia faz dentro do Instituto Médico Legal. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro procedimento que faz na sala de necrópsia? Então, assim, só quando o rabecão chega, tem o auxiliar, que é o atendente de necrotério, né? Ele é o responsável, né, de identificar o corpo que está chegando junto com o laudo. Se foi morte violenta, vai ter o laudo, o boletim de ocorrência da delegacia que foi feito o requerimento. Então ali ele vai retirar aquele corpo, vai estar na mortalha, vai estar identificado, tudo direitinho. Aí ele vai pôr em cima da maca e ali, se não tiver nenhum corpo para ser necropsiado, aí o médico legista já pede, se de repente ele estiver sujo de sangue, de repente ele foi soterrado, estiver sujo de terra, lavar o corpo para a gente começar a trabalhar em cima do que resultou no caso da morte ali. Se foi atropelamento, então nós vamos entender, né, por que levou à morte, o que resultou, né, no atropelamento. Foi a cabeça que ele bateu, foi o pulmão que teve uma eclosão, o que resultou nisso daí. Última pergunta, o que seria necrópsia branca? A necrópsia branca, ela é interessante, que poucas pessoas conhecem, né? A necrópsia branca, ela tem a sua origem, né, quando uma pessoa, ela nunca teve uma participação, ela nunca ficou internada, ela não é hipertensa, ela não tem problema de saúde, a não ser gripe, essas coisas mais básicas aí, mas ela nunca teve cirurgia, nunca passou mal e do nada a pessoa morre. Então isso aí é uma necrópsia, é chamada de necrópsia branca. Eles vão ter que trabalhar em cima do corpo para tentar entender o que resultou na causa da morte, porque não tem detalhes que vai me levar ali, entendeu? Para mim entender o que levou ela a entrar em óbito. Tem uma pergunta que às vezes eles me fazem, como que eu consigo entender se a pessoa se afogou ou se a pessoa foi morta e jogaram ela dentro do rio, da piscina, enfim. Uhum. Isso aí, nós fazemos um exame que chama a docemasia, né? É um exame que nós tiramos uma parte do lóbulo direito, né, e colocamos dentro de um recipiente. Se o lóbulo afundar, a pessoa se afogou. Por quê? Porque os bronquíolos delas, os capilares, eles vão encher de água em vez de ar. Então ali resulta que a pessoa foi afogada mesmo, né? Ou se afogou, tirando a espuma de cogumelo que vai estar na traqueia. Quando não há esse indício que o pulmão boia, então ela não se afogou, mataram ela e simularam como ela tivesse se afogado. Então na necrópsia branca eu vou ter que trabalhar em cima do corpo para me saber o que resultou, o que levou. Se ela não tinha nenhum problema patológico, não tinha histórico da família, que nenhum era hipertenso, nada, então fica um pouco mais difícil para... É mais ou menos achar o rastro, né? Saber por onde vai começar, né? Como que... tem hipóteses, né? Qual foi a última alimentação que ela teve? O que ela comeu? Ela foi envenenada? Né? Com que ela saiu? Como que saiu? O que ela bebeu? Então isso é uma linha de raciocínio que nós temos para nós entender o que resultou ela na causa da morte, né? Por isso que no curso de auxiliar de necrópsia existe algumas técnicas de corte,
né, que nós fazemos, que tem a de Virchow, tem a de Huxtuster, tem de Anton Go e tem de Leturne. Então esses tipos de evisceração, ele é importante porque se eu tiver uma linha de raciocínio para necropsia o óbito, então eu não preciso abrir ele todo. Eu tenho uma linha onde eu vou trabalhar. Se eu sei que ele teve um trauma na calota craniana, eu vou fazer uma cranotomia, né? Vou dissecar a pele, né? E aí eu vou ver se houve trauma na pia mater, dura mater, na aracnoide, se houve amassamento de massa encefálica, se ele teve um AVC isquêmico, AVC hemorrágico. Então eu não preciso trabalhar nas partes inferiores. Então essa técnica ela ajuda muito, entendeu? Mas isso aí nós podemos estar falando numa próxima aula aí. Estivemos aqui com Anderson Sampaio, professor de necrópsia, curso novo que nós da Macrobite Unidade de Guaianazes iremos implementar em nossa escola. Próximo vídeo que nós vamos fazer com ele, como que faz o passo a passo na abertura de um corpo, se a pessoa, por exemplo, morreu de infarto, como que faz. Estejam aí ligados no próximo vídeo com o professor Anderson Sampaio, de auxiliar de necrópsia.